Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Quem está feliz com Jesus? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. É uma palavra que o Senhor tem derramado sobre nós para essa noite. Estou muito feliz de mais uma vez poder estar reunido com os irmãos aqui. Presbítero Carlos, presbíteros Marcos, né? Privilégio imenso revê-lo. Glória a Deus. Um companheiro de ministério já de um tempo, né? É uma benção. É uma benção poder contar com o irmão. O Maicon também, a benção. Trabalhamos ali um tempo ali no Morisco e é sempre uma alegria revê-los. Atos capítulo 3, os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Prometo tentar ser o mais breve possível aqui naquilo que Deus colocou em meu coração. Esse texto é bem conhecido de todos nós. Atos 3 vai suceder o capítulo 2 de Atos, o capítulo do revestimento de poder. Aquele momento onde os discípulos ficaram por 10 dias orando, clamando, pedindo ao Espírito Santo que descesse. O Espírito Santo desce e enche todos eles. Pedro e João eram um dos que foram cheios do Espírito Santo. Mas isso não isenta eles de terem que ir ao templo orar, porque orar faz parte daquele que serve a Deus. Se nós servimos a Deus, ser cheio do Espírito Santo não significa ser super-homem, não significa que nós não precisaremos orar. Significa que nós precisaremos orar ainda mais. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais oração nós vamos querer ter em nossa vida. Mas eu queria focar com os irmãos aqui sobre esse homem que era trazido. Hoje o foco não é Pedro e nem João. O foco é esse homem coxo. A Bíblia vai dizer, Pedro vai dizer que esse homem era coxo e tinha mais de 40 anos. A Bíblia diz que esse homem era colocado todos os dias à frente dessa porta chamada Formosa, uma porta dourada. E um escritor escreve dizendo que há um contraste muito grande, um mendigo à frente de uma porta formosa. Muitos vão para ver a porta, mas não enxergam o bendito do mendigo, do coxo que está ali. Muitos vê o templo, mas não conseguem enxergar os necessitados que há ali na frente, passa por cima, passa atropelando. Mas infelizmente, irmãos, todos teremos que dar conta disso. Todos nós precisamos atentar não só para dentro do templo, mas aqueles que estão à porta também, porque Deus irá pedir conta para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor.
esse homem ele era levado, ele não ia sozinho. Por quê? Simples, ele era coxo. E a Bíblia diz, ele era trazido, ele era levado. E aí os irmãos imaginam comigo, 40 anos aproximadamente, sendo levado para a frente dessa porta. A esse ponto, esse homem já não tinha só uma enfermidade. Ele tinha a enfermidade, e agora eu vou mostrar para os irmãos que ele precisava também de uma libertação. Porque esse homem, com o tempo que ele foi colocado ali aquela porta, aqueles que o levavam à porta, o disciplinaram a olhar para baixo, a olhar para o chão, a se vitimizar, a ser o auto-piedoso, a se acovardar por causa da situação dele. Ele foi ali através daqueles homens que levavam ele. Entenda, nem todos que parecem estar te levando estão te ajudando. Às vezes aquele que está lá com um bracinho no teu ombro dizendo, vai meu filho, vai. Na verdade nem sempre ele está te empurrando para a salvação. Às vezes está te empurrando para a perdição. Parece, a Bíblia vai chamar isso, aqueles que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia através das obras. Eles estão levando ele para lá, para a porta, mas há um motivo. Eles ganhavam também. Por isso que levavam, porque eles ganhavam. Vai na Porta Formosa, porque lá tem lucro. E o mais forte ainda, o mais terrível, irmãos, é que ele vai enviar. Eles vão colocar o coxo todos os dias na frente de um lugar onde eles sabem que haverá esmola. Só isso. É isso que me assusta. O templo era para ter cura, porque Jesus a esse tempo, a fama de Cristo já tinha passado. Aliás, esse templo, Jesus ele pregava nesse templo, e há uma grande possibilidade de Jesus ter passado por esse coxo, muitas vezes. Aí você pergunta, mas por que ele não curou então? Porque essa cura, na verdade, ele estava preparando os discípulos. Pode perceber que essa cura é o cartão de visita, é a porta de entrada para mostrar que o Espírito Santo agora de fato tinha enchido eles. Foi o primeiro milagre após. Então Jesus não havia curado, primeiro porque não era o tempo determinado, e segundo, porque seria o sinal de Deus para Pedro e João, que agora de fato vocês estão com algo diferente dentro de vocês. De fato agora vocês não são mais discípulos apenas, agora vocês são apóstolos, vão fazer discípulos. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Então esse lugar, irmãos, esse coxo, eles não achavam necessidade alguma de mudar de lugar. Tinha tanto lugar para poder mendigar, e por que eles mendigavam só ali? Simples, irmão, porque estava lucrando, estava pagando as contas. Pode ir lá, porque eu sei que o sacerdote e o levita, eles têm moeda para dar, eles têm prata, eles têm ouro. Vamos lá. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é que a mente desse coxo foi tão adoecida por aqueles que levavam ele e ensinavam a ele olhar para baixo. Ensinavam a ele, pede com a cabeça baixa, pede com cara de coitadinho, porque eles vão te ajudar. Esse povo é piedoso, eles são bondosos, eles vão ajudar. Aparentemente parece ser bom isso, mas na verdade está ensinando esse homem a olhar apenas para a terra. Está ensinando esse homem que ele não foi chamado para viver coisas à frente, mas é aquela miséria que ele vivia. Estavam dizendo para ele, você nasceu para isso, não tem nada demais na sua vida, você nasceu para perdição, você nasceu para ser essa vergonha. Por isso esse homem, quando ia pedir esmola, a Bíblia vai dizer que ele pedia com a cabeça baixa, nunca com a cabeça alta. É por isso que Pedro precisa
olhar para ele e falar: olha para nós. Pedro, primeiro a Bíblia vai dizer que Pedro e João fixam os olhos nele e fala: olha para nós. Antes de Deus curar a tua vida, primeiro Ele vai curar a tua mente. Olha para nós. Antes de Deus curar a tua vida, Ele vai primeiro redirecionar a sua visão. Olha para nós, olha para frente. Arabaia céu. Ele está dizendo: não adianta ficar dando de coitado. Enquanto você ficar olhando para o chão, enquanto você ficar olhando para a sua necessidade, é só mais uma esmola, é só um milagrezinho que eu quero. Para quem negócio de compromisso, é só um milagrezinho. Se Jesus me curar, eu fico. Se não curar, eu estou fora. Eu vou procurar na igreja de fulano, de ciclano. Enquanto for isso, irmão, vai viver na mesma mediocridade. Vai viver mendigando na porta de templo. Porque você vai viver à mercê daquilo que você precisa, quando na realidade não é a real necessidade da tua alma. E Deus não tem compromisso nenhum com o que você quer. Deus tem compromisso com o que você precisa. Mas esse coxo está tão doente, e você precisa prestar atenção nisso, porque muitas das vezes eu e você podemos estar enfrentando uma situação como essa. Deus está abrindo porta, mas a mente está tão focada num lugar, que você sempre olha assim e fala assim: não, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Você está fechando porta que Deus tem aberto, porque te fizeram acreditar que você não nasceu para isso. Reminarabaia céu. E Deus está te dizendo nessa noite: essa é a porta que eu abri para você. Esqueça tudo aquilo que desenharam sobre a sua vida. Eles não sabem de nada. Quem escreveu a tua história foi eu. Louvado seja Deus. E esse homem, agora, ele vai pedir uma esmola. Mas o problema, irmãos, o problema é o quê? Eu quero uma esmola. Eu quero uma esmola. A pessoa chega e: eu quero isso. Se você me der isso, amanhã eu volto. Se você me der o que eu quero, amanhã eu estou de volta. Porque está suprindo o que eu quero, está suprindo a minha querência. Então amanhã eu estou de volta. O problema é que Deus não quer suprir o que você quer, irmãos. Nem sempre suprir o que você quer, o que você mais deseja é suprir o que Deus olha no fundo da tua alma e sabe que você precisa. Entenda, a necessidade que você enxerga é muito diferente da necessidade que Deus enxerga em você. Deus olha a tua alma, por exemplo, com um valor que não pode comparar com o que você deseja. Nós às vezes desejamos, perdemos por causa de dinheiro, por causa de ouro, por causa de fama. Mas Deus diz: a sua alma vale muito mais do que tudo isso. Então nós precisamos entender isso. E esse homem, nesse momento, nesse ponto da vida, ele já está se contentando com o que ele quer, esmola. Ou seja, se vocês fizerem a manutenção do meu estado, eu já estou bem demais. Me mantenha coxo. Não quero ser curado. Não, eu não quero. Não ore para mim, eu não quero oração. Eu não quero mudança de vida. Não importa emprego, não. Eu só quero que você me ajuda a mendigar mais um dia. Percebe o peso, a gravidade da coisa? O Senhor quer libertar a nossa mente, irmãos. Você precisa entender de uma vez por todas que as suas necessidades, que os seus desejos perderam a eficácia no dia que você aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. As suas preferências caíram por terra aquele dia.
Não, agora você talvez tenha enterrado alguns sonhos que foi necessário, porque agora você vai viver os sonhos de Deus. E não tem nada de errado nisso, irmãos. A coisa mais gloriosa que tem é você poder viver os sonhos de Deus, porque o lugar mais favorável de se estar é no centro da vontade de Deus. Todos nós sabemos disso. Então que nós possamos, irmãos, entender a nossa real posição. Corrige a sua visão. Pare de se vitimizar e para de olhar para baixo. Levanta a cabeça e olha para frente. Não despreze você mesmo. Aceite as propostas que Deus tem colocado diante de ti. Não se subestime, irmãos. Que às vezes Deus fala para você: a sua família é difícil, é por isso que eu dei a você. E você fala: ah, mas exatamente porque é você. Deus te deu autoridade e poder para isso. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E esse coxo, ele era possivelmente aquele que bancava. Parece, esse coxo aqui, quem é o miserável da história, irmãos? É o coxo ou aqueles que levavam ele? Aparentemente é o coxo, mas na verdade é aqueles que levavam. Eles recebiam. Então para eles, se esse homem é curado, é ruim. Não seja curado não, meu filho. Então toma cuidado com relacionamentos que te adoece dessa maneira. Te adoece de tal forma que fazem você desistir de muita coisa que você não deveria desistir. Toma cuidado com isso. Eu sei que está soando um pouco aquelas palavras coach, mas não é isso não. Eu sei o que Deus está tratando conosco essa noite, irmãos. Eu sei, é algo grave, é algo preciso que nós não podemos ir embora sem gravar isso na tábua do nosso coração. É um culto de cura e libertação. E nós vemos na vida desse coxo que ele vai ser liberto para depois ser curado. Olha para nós, liberta a mente. Quem disse que você não pode olhar para nós, rapaz? Quem disse que você não tem dignidade para poder olhar para nós? Quem disse que você tem que ficar olhando para baixo? Olha para nós, rapaz. Primeira coisa, olha para nós. Você é como todos aqui. Você não é diferente de nós. Agora você redirecionou a visão. Aí ele vai falar: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele está dizendo: os sacerdotes, os levitas que entram, que passam por você todo dia, tem ouro, tem prata para te dar, mas não podem dizer levanta e anda. Mas eu não tenho ouro nem prata, mas eu digo levanta e anda em nome de Jesus. O que é melhor? Porque a esmola que ele ganhava, na hora ele abriu o sorriso, que alegria, conseguiu o que eu queria. Mas a esmola não colocava ele de pé, ele continuava enfermo. Então Deus, a proposta do evangelho não é o que você quer, mas é o que Deus quer te dar. A proposta do evangelho não é um agrado, uma esmola, é te levantar de uma vez por todas. Então se você quer ficar de pé diante da presença de Deus, se coloque de pé, por gentileza, nessa noite. Eu não vou prolongar mais, havia muito mais aqui, mas eu entendo que é até aqui que Deus quer falar. Louvado seja Deus. Nesse momento nós vamos fazer a oração da fé. Esse homem, ele foi liberto e ele foi curado, porque ele entendeu que a mente dele precisava passar por uma revolução. Ele entendeu: preciso mudar a minha mentalidade. Essas pessoas que estão à minha volta
que estão me empurrando todo dia, me fazendo pedir esmola, na verdade estão me deixando cada vez mais miserável. Então eu preciso olhar para frente, eu vou mudar minha visão. Ele muda a visão, e depois ele recebe a cura. Então às vezes a nossa cura não vai acontecer enquanto a nossa mente não for liberta. Nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos a virem à frente. Nós vamos fazer a oração da fé. Nós vamos fazer a oração da fé nesse momento. Os irmãos que trouxeram peça de roupa, se trouxeram fotografia,